de se entregar para o Senhor Jesus através do batismo nas águas, não tem como ela continuar vivendo a mesma vida de hipótese alguma, de maneira alguma. Você entende isso ou não? E esse batismo nas águas, ele não precisa ser numa piscina bonita. Esse batismo nas águas não precisa ser no rio, no lugar exuberante, não. O Senhor Jesus, quando foi batizado nas águas, ele foi batizado nas águas em um rio mais poluído, que era conhecido o Rio Jordão. Quando Naamã estava leproso, em que ele foi procurar o profeta disse para ele: ó, vai lá e dá 7 mergulhos no rio Jordão. E ele indagou, ele questionou: mas por que o Rio Jordão? Eu não podia tomar um banho, mergulhar no Rio Eufrates, no rio tal, no rio mais limpo, de águas apropriadas para mergulhar? Por que este homem me manda mergulhar no Rio Jordão? Esse mergulho era o batismo nas águas. Ele tinha que, veja que Naamã se batizou 7 vezes. Cada mergulho que Naamã deu representava o batismo, até que a velha criatura viesse de fato morrer, e ele viesse sair dali não só com a sua carne, mas a alma, o coração e o espírito totalmente limpo, purificado por quem? Por Deus. Muitas pessoas às vezes vêm com uma questão de religiosidade para nós pastores, dizendo: mas batismo não é uma vez só? Sim, concordo. O batismo nas águas é uma vez só, quando a pessoa se batizou e se entregou de verdade. Caso contrário, se for necessário ela fazer como Naamã, 7 vezes, até quebrar todo o orgulho, até sepultar a velha criatura por inteiro, ela se batize 7, 70 vezes 7, não importa a quantidade. Quantas vezes for necessário ela se batizar, mas o que está em jogo é que a velha criatura venha morrer de fato na sua vida. O que está em jogo é que a velha criatura venha morrer de fato na sua vida. No caso de Naamã, foi necessário ele mergulhar quantas vezes? Se batizar quantas vezes nas águas? 7 vezes. Até que a velha criatura, na último mergulho, foi sepultado, e quando ele sai dali, ele não só sai um Naamã curado de uma enfermidade, de uma lepra, porque o que Naamã precisava era a cura da lepra, mas Deus sabia que não era só o corpo, a carne que estava doente, enferma. Não era a carne que estava inflamada, mas muito mais do que aquela carne, a alma, o coração de Naamã estava totalmente doente, enfermo, inflamado das coisas do mundo. E aqueles 7 mergulhos era necessário não só para limpar o seu corpo, a sua pele, mas era necessário para limpar, acima de tudo, a sua alma, o seu coração. E quando Naamã sai dali, que ele nota que não só a sua carne, mas a sua alma inteira foi curada, ele diz para o profeta: olha, eu estou largando minha posição. Ele era o capitão do rei da guarda, olha só. Ele era um homem poderoso, era um homem muito forte, ele tinha exército grande, ele toma uma decisão. Olha o que é o batismo. Ele disse: olha, arruma um cantinho aqui para mim, que eu vou vir morar aqui agora, vou largar minha vida todinha, e eu quero te servir. Ele fala para o profeta. Quando uma pessoa se batiza verdadeiramente nas águas, o primeiro desejo que nasce dentro dela é de servir a Jesus. Ela toma a decisão de largar tudo. Naamã disse: olha, eu vou largar tudo, eu quero um cantinho aqui, arruma um pedaço de terra para eu construir uma casinha, me dá só um pedacinho de terra, só um lugar, porque eu não quero mais sair de perto de ti, eu não quero mais sair dessa cidade. Amém?
Então, quando a pessoa se batiza de verdade, ela larga tudo nesse mundo, mas ela não quer mais ficar longe de quem? De Deus. Por isso que não tem a menor chance, a menor probabilidade de alguém se batizar nas águas e continuar praticando os mesmos atos que ela praticava antes do batismo nas águas. Você sabe o que acontece no batismo? Obrigado, filho. No batismo nas águas? Capítulo 36, versículo 25. Vamos ler? O profeta Ezequiel, ele fala sobre o batismo nas águas. E ele mostra aqui nesta passagem o que acontece. Então ele diz assim, ó, vamos lá. Então, capítulo 36, versículo 25. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 25. Posso ler? Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas o quê? Olha que coisa linda. Obrigado, filho. O que o profeta diz aqui? Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Olha aqui para o pastor. Você vê que o batismo, até quando o pastor ele vai na casa de alguém, já batizei várias pessoas assim, fui na casa da pessoa batizar, porque ela não tinha condições de ir para a igreja, mas queria se batizar, e eu fui apenas com a garrafinha d'água mineral, e aspergi, botava na mão e aspergia a pessoa na cama, jogava em cima da pessoa, e batizava ela ali nas águas. Quando uma pessoa ela pode estar de cama, ela pode estar vivendo os últimos momentos da sua vida, mas ela decide se batizar, um pastor, um bispo vai lá, ele pode só aspergir a água em cima dela. Se o desejo dela realmente foi se batizar, é verdadeiro e sincero, o que acontece com ela? O batismo nas águas purifica. O verdadeiro batismo nas águas purifica de quê? De todas as imundícias. E de todos os vossos ídolos. Então não tem como uma pessoa que se batizou nas águas, ela continuar vivendo as mesmas imundícias que ela vivia de outrora. É impossível. Porque o batismo sepulta, mata a velha criatura. Se ela se batizou e ela continuou praticando as imundícias que ela praticava antes, então ela não se batizou, ela apenas tomou um banho de água. O batismo purifica o ser humano de todas as suas imundícias, de todos os seus ídolos, ou seja, ela deixa de ser uma pessoa religiosa, ela deixa de ser uma pessoa idólatra. Tudo aquilo que ela idolatra, ela não idolatra mais, ela deixa todas as suas idolatrias, que são os ídolos. Você entende? Tudo fica para trás. Ela passa a viver em novidade de vida. Ele diz assim, ó, dai-vos eis um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de quê? Dai-vos eis o quê? Olha o que é que o batismo faz. O batismo nos dá um coração novo. Então aquele coração rancoroso, aquele coração cheio de ódio, aquele coração cheio de mágoa do que quer que seja lá fora, não existe mais depois do verdadeiro batismo nas águas. Não tem como uma pessoa se batizar nas águas e ela continuar com ódio do marido que de repente até morreu porque fez o mal para ela, fez ela sofrer. Alguém que ofendeu um irmão, um pai, a mãe. Não tem como uma pessoa se batizar e ela continuar com um coração sujo, com um espírito mau. Não. Porque quando ela se batiza de verdade, a primeira coisa que ele dá é o quê? Um coração novo. A segunda coisa, um espírito novo. Isso é muito forte, igreja.
Então ele diz aqui: dá-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então o próprio Deus, ele faz um transplante em nós. Ele tira aquele coração de pedra e te dá um coração de carne. Por que o coração de pedra? Tem gente que até diz que se batizou nas águas na igreja, mas não é um dizimista fiel. Teu coração é de pedra. Não estou me referindo a pessoas novas na igreja, mas pessoas antigas agora. Se você está na igreja há 300 anos e você toca no que é sagrado, no dízimo, teu coração é de pedra. Porque quantas mensagens, quantas palavras você vem ouvindo e você não se torna de uma vez por toda um homem fiel, uma mulher fiel a Deus. É porque você não morreu a velha criatura. Porque ele tira, Deus arranca. Quando o batismo é verdadeiro, Deus vai lá e arranca o coração de pedra que aquele homem tinha, que aquela mulher tinha. E Deus dá um coração de carne. Por que um coração de carne? Você sabe por que um coração de carne? Porque a carne, ela sente se beliscar. É mentira ou é verdade? Qualquer beliscão, qualquer espinho que perfura a carne, você faz o quê? Ai, não é verdade? A carne quer dizer o quê? Quando ele diz, tirarei o coração de pedra. Se tu der murro, der soco numa pedra, tu vai conseguir ferir a pedra? Vai? Não, tu vai arrebentar a tua mão. Se você começar a dar soco numa pedra, você vai arrebentar com a sua mão, com os seus dedos, e nada vai acontecer Ou seja, a pedra, ela não se fere, ela não é sensível, ela não sente nada. Você arrebenta com a mão toda, sua mão fica toda ensanguentada, e a pedra vai ficar lá intacta, porque ela é dura. É mentira ou é verdade? Mas quando ele diz que vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, ele está dizendo sensível, que sente. Quer dizer algo que sensível. Não tem como eu ouvir a voz de Deus e não senti-la. Tem gente que está 300 anos dentro da igreja ouvindo a voz de Deus, mas o coração é de pedra, então ela não sente. Ela não sente aquela palavra de queimar, borbulhar, ferver dentro dela. Porque o coração é de pedra. Para sentir Deus, para sentir a palavra de Deus, o coração tem que ser de carne. A carne, qualquer coisa que toca nela, sente. Levar uma topada, sente. Se prender um dedo numa porta, sente. Se um espinho bater, quando está costurando a agulha, fura de leve, é aquela dorzinha. Tudo a carne sente. Qualquer coisa, por mais minúscula que seja, é capaz de causar dor na carne. É mentira ou é verdade? Então Deus quer tirar o coração de pedra e quer dar um coração de quê, igreja? De carne. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis no meu estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu te dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso. Glória a Deus. Glorifica a Deus no nome de Jesus. O batismo nas águas, ele faz distinção, ele faz separação. Veja que ele diz assim, olha, vós serais o meu povo e eu serei o vosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando alguém se batiza de verdade nas águas, ela não se torna um membro de uma igreja apenas, não. Ela se torna povo de Deus. E Deus se torna o seu próprio Deus. Veja que Deus enche a boca para dizer: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Porque muitas pessoas estão gemendo dentro das igrejas. É porque ela só faz parte de uma igreja, de um CNPJ, de uma instituição.
mas ela ainda não se tornou povo de Deus. Quando um homem, uma mulher, se torna propriedade particular, exclusiva de Deus, ninguém pode te tocar. O diabo não pode te tocar, o mal não pode te tocar. Então as pessoas precisam entender isso. O batismo nas águas nos separa totalmente desse mundo. Não tem como a pessoa se batizar nas águas e ainda sentir vontade, ainda sentir prazer, desejo pelas coisas do mundo. Porque morre a natureza pecaminosa que havia dentro dela e Deus coloca uma natureza espiritual, celestial, chamada Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma vez entrando, como ele diz, colocarei em vós o meu Espírito, que é o Espírito Santo. Darei para vós um Espírito novo. Esse Espírito, ele preenche todo o vazio, toda a lacuna que há dentro do ser humano. A pessoa que fumava, ela não sente mais desejo de fumar. A pessoa que bebia, ela não sente mais desejo de beber. A pessoa que usava droga, ela perde totalmente. Só de pensar, só de sentir o cheiro, ela já sente nojo, ela sente vontade de vomitar. Não tem como uma pessoa se batizar nas águas e continuar fumando, continuar se prostituindo, continuar adulterando, continuar usando isso, usando aquilo, nada disso. Continuar usando aquelas roupas decotadas, aquelas roupas, me perdoe, vulgar, não. Porque o Espírito de Deus que ele coloca na pessoa que se batiza de verdade, na hora ele dá darei o meu Espírito. Não tem como a pessoa continuar mais com os mesmos hábitos e costumes de outrora, de jeito nenhum, é impossível. Você entende? E para fechar sobre o batismo, esse assunto tão glorioso, Mateus capítulo 3, versículo 13. Abra aí, o batismo de Jesus. Olha só, nós falamos no Velho Testamento sobre o batismo nas águas. Porque tem muitos cristãos, muitas pessoas que dizem, algumas pessoas religiosas por aí, de algumas crenças, que o batismo foi abolido, sim. Se foi abolido, então para essa pessoa não existe o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a Bíblia mostra que Jesus, ele foi batizado nas águas. Então como que o batismo foi abolido? Se João Batista, ele pregava piamente sobre o batismo nas águas. É maravilhoso isso. Tá bom. Obrigado, filho. Olha só. Posso ler? Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de ser batizado por João, a fim de que João o batizasse. Olha aqui. Ele saiu da Galileia, foi para onde? Para o Rio Jordão. Vamos voltar ao Rio Jordão. O Rio Jordão, antes de Jesus ser batizado nele, ele era o rio mais poluído, mais sujo que existia naquela época. Só que o pecado é algo tão podre, tão sujo, tão imundo, que aquelas águas, mesmo sendo a mais poluída, ela era ainda mais limpa e apta para alguém que estava vivendo no pecado se batizar e entregar-se para Jesus. Você entende isso? Por que Jesus teve que se batizar num rio tão poluído, tão podre? Porque o pecado da humanidade que ele ia levar sobre si era tão podre, muito mais podre do que toda aquela água do Rio Jordão. E ele tinha que naquelas águas sepultar o pecado de toda a humanidade que ele atraiu para si. Isso é muito forte. Você já ouviu alguém falar sobre isso antes? Não. Era necessário ele se batizar, porque era Jesus, era o Filho de Deus, e tinha rios cristalinos com água belíssima, as melhores águas para se batizar,
mas ele tinha que se batizar no Rio Jordão. Tem um significado, muitos não falam sobre isso. E qual o significado? As águas eram podres, mas os pecados que ia ser sepultado ali da humanidade era muito mais podre do que aquelas águas. Com o tempo, aquelas águas foi tratada, porque hoje o Rio Jordão se tornou um ponto turístico do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro querem irem lá para se bater. Hoje o Rio Jordão é tratado, é a coisa mais linda, porque depois do batismo de Jesus, muitas pessoas se batizaram ali, muitos. Mas o Rio Jordão só teve uma nova história depois do batismo de Jesus. Ele se tornou o rio mais famoso, a ponto do mundo inteiro querer ir para lá se batizar lá. Pessoas do mundo inteiro têm o desejo, principalmente cristão. Eu mesmo sou pastor, já me batizei em 1998. Mas se eu pudesse ir lá me batizar de novo no Rio Jordão, onde Jesus se batizou, seria um sonho muito grande realizado. Quem não tem esse sonho de se batizar no mesmo rio que Jesus se batizou? Então ele tornou um rio famoso demais. Mas foi depois do batismo de Jesus, aonde ali naquele rio foi sepultado a maldade, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a prepotência de todo ser humano no mundo inteiro. Não poderia ser outro rio, teria que ser o Rio Jordão. Você entende agora o batismo, o que é o batismo? Por isso que ele diz, dar-vos-eis um coração novo e poreis em vós um espírito novo. A pessoa passa a viver em novidade de vida, dia após dia, cotidianamente, paulatinamente. Não tem como ser mais o mesmo homem, a mesma mulher de jeito nenhum. Ele, porém, deu suadio, João, dizendo para ele, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então João dissuadiu, ou seja, ele falou com Jesus, não, Senhor. Em outras palavras, eu não sou digno de batizar o Senhor, não. Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu venhas. Olha que coisa maravilhosa. Jesus teve que se curvar, se humilhar. Se ele teve que passar por esse processo. Porque esse é o único processo que leva qualquer ser humano a Deus, é o batismo nas águas. Não é tempo de igreja, não é quem conhece ou deixa de conhecer. Na passagem de Nicodemos, quando Nicodemos pergunta para Jesus o que ele faria, mestre, sei que tu és filho de Deus, porque as obras que tu faz, ninguém faz se Deus não estiver com ele. O que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, quem não for batizado na água e no Espírito, esse não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, na sua ignorância espiritual, era um homem religioso, conhecedor da palavra, porém desprezava acerca do batismo nas águas, ao ponto de dizer, mestre, mas como que eu vou nascer de novo? Jesus fala para ele, olha meu caro, em verdade, de quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele disse, mestre, como que eu vou nascer de novo? Sendo velho, porventura eu vou voltar ao ventre materno da minha mãe, vou nascer pela segunda vez. Jesus disse, não meu caro, é nascer de novo, mas da água e ou seja, não é só da água. Quando o batismo é verdadeiro, a pessoa não só nasce só da água, automaticamente ela nasce da água e do mas quando a pessoa só tomou um banho, ela só tomou um banho, então ela não nasceu de novo, ela continua a velha criatura. Ela continua a velha Maria, o velho João, o velho Pedro, a velha Rita, porque não houve um batismo verdadeiro. Porque o batismo nas águas, as águas é como se fosse um ventre materno, que quando a pessoa entra lá, ela sai, é como se as águas estivessem parindo ela. Você sabia disso?
parindo ela. A criança nasce da onde? A bolsa que estoura é chamada o quê? A mulher que tem filho me responda. A bolsa que estoura quando uma criança vai nascer de uma mulher, chama-se o quê? Placenta. E nela tem o quê? O que tem nela? Água. É verdade? A bolsa estoura e tem que levar às pressas a criança para ela poder nascer. Não é verdade? A mesma coisa é o batismo nas águas. As águas é como se fosse a placenta, em que a pessoa é mergulhada ali. Quando ela sai, o pastor é como se fosse o médico que estivesse fazendo o parto dela, trazendo ao mundo uma nova vida, trazendo no mundo um novo ser humano, uma nova criatura, independentemente da sua idade. E de tudo que aquela criatura fez para Deus, ela é como esse bebê recém-nascido. Segura aqui para mim. Ó, da cá. A pessoa, ela pode estar velha, babada, mas quando ela se batiza de novo nas águas, ela começa criança. Para Deus, é como se ela tivesse apenas um dia de vida. Naquele dia, ela tem 60 anos, 80, 90 anos, não importa. Para Deus, naquele dia, é como se ela tivesse nascido. Naquele dia, ela tem poucas horas de vida. É um bebê. Pega aqui, seu filho. Isso. E coisa linda. Você entende isso? Para Deus, você é uma criança que acabou de nascer nas águas. As águas é a verdadeira placenta espiritual. Você nunca ouviu falar tão forte de batismo nas águas como você está ouvindo hoje. Isso é muito forte. Então não tem como. Nasce uma criança, e uma criança é o que? Pura. Uma criança tem um coração puro. Onde que uma criança dessa tem mágoa no coração? Tem ódio, tem pecado. Por isso que o batismo, a pessoa tem que ter uma certa idade, que tem um certo entendimento já do que é certo e do que é errado. Não se batiza criança. Criança, a gente consagra, a gente apresenta a Deus. Batizar é adulto que já entende o que é certo e o que é errado. Então João diz, eu preciso ir a ti, e o Senhor é quem vem a mim. Ele diz assim, mas Jesus lhe respondeu, deixai por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, viu aí? Jesus disse para ele, meu caro, tem que ser assim. Por enquanto tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça. Você sabe o que significa? É que Jesus, ele veio do Pai. E nesse mundo ele veio como qualquer outro ser humano, como qualquer outra criatura de osso, de carne e de quê? E de sangue. Ele veio do Pai, mas para ele voltar para o Pai, ele tinha que passar pelas águas. Todo ser humano é criatura de Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Mas para um dia ele se encontrar com Deus, ele tem que passar pelas águas. Mesmo sendo criatura de Deus, mesmo sendo criado. Quem te criou no ventre materno da tua mãe? Foi Deus. Quem te deu o coração, o fígado, o pulmão, uma bexiga, todos os órgãos que funcionam como uma orquestra dentro de nós. É mentira, é verdade. Tudo. Se um órgão sequer parar de funcionar, o teu corpo inteiro terá consequências. É mentira, é verdade. Então tudo tem que funcionar na mais perfeita condições. Você vê que lindo, nós temos 2 ouvidos. Se um só der problema, já prejudica a outra audição do outro. A gente já começa a ouvir mal. É mentira, é verdade. São 2 narizes, né? Aliás, um nariz com 2 buraquinhos. Se um entope, você já sente problema para respirar. Nós temos 2 olhos. Se um dá problema, você já fica com dificuldade para enxergar. Eu tive um problema nos olhos que
Nem dirigir eu consegui dirigir. O outro estava bom, mas só um. Mas você não consegue nem dirigir. Eu tinha que fazer uma viagem longa, de quase 250 quilômetros, para ir para voltar. Eu não consegui. Quem teve que dirigir foi minha esposa, na BR. Olha, você que vai ter que levar o carro. Mas eu não tenho outro, só tenho tu. E a gente vai ter que resolver esse problema. E ela teve que ir dirigindo e voltar dirigindo, porque eu não estava conseguindo dirigir com um olho só. Então é necessário, tudo que Deus faz é perfeito. A gente tem duas pernas, se uma der problema, você vai ter dor de cabeça. Você tem duas mãos, se uma der problema, você tem dor de cabeça. Porque para você pegar o garfo e a faca, não tem como. Para comer é terrível. É mentira ou é verdade? Eu sofri um acidente que eu quebrei esse braço aqui, eu tenho 17 parafusos nesse braço. Todas as vezes que eu ia comer, minha esposa já tinha que dar comida praticamente tudo cortadinha para mim. A carne ela tinha que picotar os pedacinhos, botar no prato, e eu só comia só com uma mão. Fiquei quase um ano ou mais, não foi assim, né? Ela tinha que cortar a carne. A roupa ela tinha que colocar em mim, camisa ela tinha que abotoar. Eu ia botar gravata, tudo quem colocava era porque eu não conseguia colocar. A gravata quem colocava, a camisa, abotoar. Quem tinha que me sacar tudo era ela. Mas eu estava com a outra mão boa. Isso prova que a gente não é nada, que a gente depende de tudo que Deus criou em nós. Você entende? Nós fomos criados por Deus. Mas não quer dizer que, porque a gente foi criado por Ele, obrigatoriamente, por sermos criatura de Deus, que um dia nós vamos subir. Não. Para subir, nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. A água é a placenta, o Espírito é o sangue de Deus em nós. Ou seja, é o DNA. Aonde está o DNA de todo ser humano? No sangue. Quando se vai fazer um teste de DNA, o médico colhe o quê? O sangue da pessoa para fazer o teste de DNA. Então o Espírito Santo é o DNA. Jesus nasceu numa mulher chamada Maria, que teve outros filhos. Após Jesus, era uma mulher que estava noiva, ia casar, era pura. Então Deus disse, nela eu vou, através do Espírito, gerar uma vida, Jesus, meu filho, para salvar o mundo. Você entende? Não é que hoje, como muitos dizem, a Virgem Maria não é virgem, porque ela casou com um homem, como qualquer outra mulher, e teve outros filhos, irmão de Jesus. Ela era virgem antes de Jesus vir e ser gerado dentro dela. Você entende isso quanto isso é forte? É bíblico. Jesus estava pregando no templo, alguns discípulos disseram, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Jesus disse, não, meus irmãos e minha mãe são esses que estão aqui. Então ela foi sim uma mulher virgem, mas deixou de ser, porque ela casou e teve mais 2 filhos. Jesus teve 2 irmãos, foram um total de 3 filhos que ela teve. Foram um total de quantos filhos Maria teve? 3 filhos. Então diz assim, vamos lá. Batizando Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriu os céus, e o Espírito de Deus desceu como pomba, vindo sobre ele. Viu aí o que é o batismo nas águas? Então ele nasceu das águas ali. Quando ele se levanta e sai da água, depois que João lança ele sobre as águas e traz de volta, veja que na hora que Jesus começa a sair das águas, o céu se abre. Olha que coisa linda. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o sangue, o DNA, desceu sobre Jesus em forma de pomba. Isso é maravilhoso. E diz assim, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Glorifique a Deus no nome de Jesus. Esse é quem? Quando Jesus sai das águas, sepultando ali o pecado de toda a humanidade, não o pecado dele, porque ele era puro, ele era santo, ele não tinha pecado nenhum, ele estava ali se batizando naquelas águas, para sepultar naquelas águas o pecado do mundo inteiro.
E ali, quando ele sai, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele, e uma voz que vem do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Até então, Jesus era uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus, formado por Deus no ventre de uma mulher, como qualquer outro de nós. Todos nós que aqui estamos fomos gerados por Deus no ventre de uma mulher, sua mãezinha de coração. Todos nós fomos gerados, mas para chegar lá, tem que se tornar filho de Deus. E só tem uma forma de se tornar filho, fique de pé no seu lugar. É através do batismo nas águas. Mas um batismo verdadeiro, e sim, o candidato para se batizar nas águas, ele tem que desejar ardentemente largar esse mundo, largar tudo e entregar a sua vida e aceitar de fato Jesus como seu Salvador. Para que ele dê um coração novo, para que ele dê um espírito novo, para que ele tire um coração de pedra e dê um coração de carne. Quando a pessoa se batiza de verdade, na hora, nos céus, ela é reconhecida como filho e filha de Deus. Você pode ter sua mãe e seu pai, mas o teu pai, ele perde a patente de pai e de mãe, porque você se torna uma pessoa registrada em cartório celestial de Deus. Na hora Jesus foi registrado: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você pode ter não conhecido mãe, não ter conhecido pai, mas quando você se entrega de verdade, você se batiza, você se torna o filho de Deus. Você sabe o que é ser filho de Deus? Quem mais pode cuidar tão bem da gente a não ser Ele? Feche os seus olhos no nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Esqueça de tudo agora, igreja. Isso. Tu és maravilhoso, Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Diga: Jesus, eu te amo. Tu és minha vida, meu Pai. Esqueça desse mundo, esqueça de tudo e cante. Eu não sei o que Ele viu em mim. Declaro. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, mas Tu és fiel, Deus. Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, Senhor. Morrer. Mas Ele me prometeu os céus, me prometeu os céus. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta em mim. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Declaro. Não entendo porque me amou. Aleluia. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou falho, mas Tu és fiel. O que eu deveria era morrer.
mas Ele me prometeu os céus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Porque Ele me escolheu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Tu és grande. Nós não temos nada de valor para Te oferecer, meu Pai, a não ser a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Aleluia. Declare: adorar, por isso estou aqui. E se eu não Te adorar, falta algo em mim. Porque Tu me escolheu, Deus. Mas uma coisa eu sei, Pai, eu tenho, Ele me deu. Oh, Ele me deu tudo, Ele me deu. Abra sua boca agora, minha amiga, meu amigo, e fale com Deus. Diante de tudo o que foi te revelado nesta manhã, diante de tudo o que foi trazido à tona nesta manhã, minha amiga, meu amigo, rasga a sua alma agora. Abra o teu coração para Deus agora e fale com Ele, peça perdão a Ele. Não importa a vida que você viveu até hoje, não importa os erros, as falhas, os pecados que você tem cometido até hoje, mas se você rasgar a sua alma, abrir o teu coração, Ele vai entrar, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, perdoar todos os seus pecados, todos os seus erros, todas as suas falhas, e vai dar para você uma vida nova, uma vida transformada. Ele quer te dar um coração novo, um espírito novo. Ele quer colocar dentro de você, minha amiga, meu amigo, o espírito dele. Oh, meu Pai querido, vem agora nessa manhã e lava a nossa alma, limpa o nosso coração, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não presta, tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te pertence, meu Pai. Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Não importa, meu Pai, os anos que essa pessoa viveu uma vida enganada por esse mundo, não, meu Pai. O que importa é a decisão que esse homem, meu Pai, está tomando agora na sua vida, em que essa mulher está tomando na sua vida. Então que o Senhor venha mudar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha mudar a história desse homem, dessa mulher, desta criatura, para que a partir de hoje a vida dessa criatura venha ser diferente de tudo que ela já viveu até hoje, de tudo que ela já vivenciou, de tudo que ela já passou, meu Pai. Então nos lava agora, nos purifica agora, receba a vida, receba a paz, no nome do Senhor Jesus.